sobre estereótipos, parte 3. Bom, eu já falei de alguns estereótipos aqui, vou continuar agora falando sobre o estereótipo do artista, né? O estereótipo do artista, né, é que todo artista é comunista e defende a esquerda. Não existe base científica que justifique essa afirmação, entendeu? O fato de uma pessoa desenvolver talentos artísticos ou musicais não significa que essa pessoa ela é uma pessoa que se posiciona, né, contra o governo, se posiciona, defende esquerda, ou seja, comunista, entendeu? Então isso aí não tem lógica nenhuma, não há lógica alguma nisso aí, entendeu? Outra coisa, né, eu já falei sobre isso, né, os estudantes de história, né? Eu vou falar de novo, os estudantes de história, né, é o estereótipo do professor de história. Todo professor de história é comunista ou socialista ou defende esquerda. Também isso aí, não há lógica nisso aí, entendeu? Não, isso daí não tem fundamento. Eu sou um exemplo disso, né? Eu fiz licenciatura em História e eu defendo o direito à propriedade privada, ou seja, totalmente oposto ao que o comunismo defende, entendeu? Então, não tem nada a ver isso, né? Ou assim, toda quem se formou em ciências exatas não é bom em ciências humanas ou letras, né? Ou ciências biológicas, também não tem base. Eu, por exemplo, desde que eu entrei para a escola, nunca eu tinha mais habilidade, ou seja, um prazer maior nas ciências humanas e em letras. Mas isso não significava que eu não sabia matemática, que eu não era capaz de passar em matemática. Hoje eu ensino matemática para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, até para os adultos. Entendeu? E eu sou formada em História, entendeu? Então, não há lógica também nisso aí, né? Quem é de humanas não sabe nada de matemática. Outra coisa que não tem lógica, entendeu? Eu sou da área de humanas e ensino matemática para os adolescentes. E aí? Então são ideias pré-concebidas, são estereótipos. Outra coisa, se você é católico, você só pode ler livros católicos ou se inteirar de tudo aquilo que esteja, de toda a bibliografia católica, de autores católicos. Me desculpe, isso é uma besteira, entendeu? Isso faz com que você fique assim, ó, bitolado, entendeu? E é mais fácil um cristão que não tem conhecimento das outras religiões abandonar o cristianismo do que um cristão que é inteirado, né, que respeita as outras religiões, que busca conhecer as outras religiões, até estudar. É mais fácil esse aí ser fiel ao cristianismo, compreender melhor o cristianismo, respeitar ainda mais a igreja, seja ela católica ou evangélica. Vou dar um exemplo.
eu me considero uma pessoa que não tenho religião definida, né? Eu respeito todas as religiões, mas eu acredito em Deus e acredito no messianismo de Jesus Cristo. Apesar de acreditar no messianismo de Jesus Cristo, eu não me posiciono como católica nem evangélica. Respeito as duas, entendeu? E respeito as outras religiões, tá? Então, vou dizer uma coisa. Eu passei a conhecer o Evangelho, né? Porque eu passei a conhecer outras religiões, a ler sobre outras religiões. Quanto mais eu conhecia sobre as outras religiões, mais eu me inteirava do Evangelho. Eu tenho aqui, para dar uma ideia, uma Bíblia evangélica, que é a mesma Bíblia, que a Bíblia católica, só não tem alguns livros, né? Como todo mundo já sabe, a Bíblia evangélica ela não tem alguns livros que a católica tem. Né? Tenho a Bíblia de uma edição que era da minha tia, né? Da minha tia, que é católica, né? Uma edição antiga. Tenho a Bíblia católica atualizada e tenho também, leio livros, livros, né? Literatura católica, cristã. Aqui. Espírita. Aqui fala sobre a educação pública, é um livro espírita, tá? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier, o que é o espiritismo. Daí, ó, eu indico a todas as pessoas, né, que tem uma religião ou não, antes de falar, de fazer uma crítica sobre alguma religião, busque conhecer, não tenha medo, entendeu, de conhecer as outras religiões, não. Porque quando você tem a sua fé solidificada, isso não impede você de conhecer as outras religiões, vai fazer com que sua fé se torne ainda mais forte. Foi o que aconteceu comigo, minha fé em Jesus Cristo. Aqui, ó, o que é o Espiritismo, para conhecer o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, literatura também, né, de Francisco Cândido Xavier. Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, também espírita, um livro espírita. Noções Teológicas de Liturgia. Esse livro já comprei já faz um tempinho, que fala sobre a liturgia, o significado, o porquê da liturgia, né, na Igreja Católica. E esse é o último que eu comprei, foi esse aqui, né, de Dom Henrique Soares, né, Escatologia. Ainda não acabei de ler. Aqui também tem o Catecismo da Igreja Católica. Todo católico deve ter, meu catecismo. Né? Tenho aqui um livro, né, que ganhei da minha sobrinha, sobre o budismo, né, Dalai Lama. Então, o fato de eu ler esses livros, ao invés de fazer com que eu perdesse a fé em Jesus, a minha fé em Jesus aumentou ainda mais. Entendeu? O contato com o Evangelho se tornou ainda mais intenso quando eu passei a conhecer as outras religiões. Porque para você dizer assim, aquela religião ali não é boa,
você tem que primeiro conhecer. E conhecer a fundo, para você ter certeza daquilo que você está falando, entendeu? Ou daquilo que os outros falam para você em relação, né? E agora, ainda tenho também, ó, livros que eu ganho do pastor Silas Malafaia. Eu não desprezo que os presentes que eu ganho, né? Eu leio, entendeu? Então, quando uma pessoa fala, aquele pastor não presta, você não pode chegar e falar e acreditar. Primeiro, procura conhecer. Conheça o trabalho, a vida, né, daquela pessoa. Aí então você chegar à conclusão e ver se aquilo que aquela pessoa diz é verdade ou é mentira, ou não é. Entendeu? Então aqui, se falando, agora voltando à história, né? Quando eu estudei história, né, eu li tudo que era necessário que um historiador tinha que ler, né? Então, apesar de não concordar, né, com a política, né, educacional, né, de Paulo Freire, eu tenho livros de Paulo Freire. Aí você me pergunta, você tem livro de Paulo Freire, então você defende. Não. Eu li o Paulo Freire para compreender o que ele falava sobre educação. Algumas coisas, alguns pontos eu concordo. A maioria eu discordo, entendeu? Então, o fato de você ler uma coisa não significa que você defende aquela coisa, entendeu? Significa que você busca conhecimento sobre aquela coisa primeiro, para depois você tirar as suas conclusões, entendeu? Então, aqui, ó, tenho aqui Eduardo Said, o orientalismo, né, que fala sobre o Oriente, o olhar ocidental sobre o Oriente, em relação ao Oriente também. Não li todo, porque é um livro extenso, eu cheguei à metade aqui, tem muitos termos científicos também, né? Aqui também eu tenho essa aqui, ó, O Trato dos Viventes, né, que fala sobre a formação do Brasil no Atlântico Sul, né? Vai falar sobre tráfico de escravos, né? Aqui também tenho Raízes do Brasil, tenho também. E Caio Prado Júnior também, que eu li também quase todo, até a metade. Caio Prado Júnior. Então, o fato de uma pessoa estudar uma coisa não vai fazer dela, né, um padrão, um estereótipo, né, que foi criado, né, um estereótipo daquilo que ela está fazendo, entendeu? Um estereótipo, vamos supor, um professor de história. Eu também acho uma besteira pessoas que eu sou evangélica, aí escolho fazer história, né? Não tô falando só eu não, pessoas são evangélicas. Aí o professor manda fazer a leitura do livro tal, né? Ou indica aquela leitura, né? O professor, geralmente ele não manda, ele indica, né, as leituras. Às vezes o aluno tem a opção de ler ou não. Eu acho uma besteira. Eu sou evangélica, não vou ler isso. Eu sou católica, não leio isso aí. Já li Frei Beto, já li. Hoje eu não defendo o comunismo exatamente porque eu pesquisei sobre o que era o comunismo, entendeu? É isso. Talvez se eu não lesse os autores comunistas que eu li, eu hoje seria levada, né, por acreditar que o comunismo é o melhor, né, é
é o melhor para o Brasil, entendeu? Exatamente porque eu li, porque eu pesquisei sobre, eu tirei as minhas conclusões, entendeu? E para mim, eu defendo o direito à propriedade privada, entendeu? E eu não só li livros comunistas, eu li outros livros também, não é só esses, li vários outros, né? A literatura, a língua portuguesa, literatura, né? Da língua portuguesa. Eu também li muita coisa, né? Sobre livros escritos, né? Obras escritas consideradas realistas, naturalistas, da fase do romantismo, né? E por aí, poesias simbolistas, e por aí vai, entendeu? Então, aí você fala assim, você leu muito? Eu não acho que eu li muito, não. Eu acho que não é o fato de ler muito que faz você ser uma pessoa que possa enxergar a vida de forma melhor. Não é ler muito, é ler. Eu aprendi uma coisa que eu aprendia, eu não ia atrás do livro. Não sei se vocês vão entender o que eu tô falando. O livro sempre chegava até a mim, entendeu? Chegava até mim. Então eu passei a perceber isso, porque às vezes o livro chegava até minhas mãos no momento certo, na hora certa, entendeu? Então eu não comprei esses livros que eu vou ler porque todo mundo tá lendo, não. Alguns aqui eu tive que comprar porque fazia parte do curso de história, né? Que o professor não obriga você a comprar o livro. Ele indica para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que vai ser estudado. Entendeu? E é isso. É isso. Mas se a pessoa acha que ela pode ser facilmente levada por qualquer corrente ideológica, né? Então não leia, entendeu? Não leia, não queira conhecer. Eu nunca tive medo de adentrar o desconhecido, entendeu? Eu nunca tive medo disso. Eu nunca tive medo do desconhecido. Uma coisa é você, vamos supor, você tem uma rede social, né? Uma página na rede social. Tem pessoas desconhecidas, você não aceita. Uma coisa é uma questão de prudência. Outra coisa é em questão de conhecimento, né? Estudo, conhecimento, pesquisa, né? Eu nunca tive medo. Aí você vai me dizer, pô, você concorda com o que Paulo Freire, né? Fala sobre educação? Respeito, entendeu? Compreendo, mas não acho que tenha que ser da maneira que ele colocava, entendeu? Que ele defendia, entendeu? E é isso. Eu acho que para se ter liberdade, né, para se preservar a liberdade, não precisa assim chegar a esse extremo, né, que o Paulo Freire, para mim, eu acho que ele foi um pouco ao extremo da liberdade em relação à educação, entendeu? E é isso. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, tá? E é isso. Então são estereótipos, entendeu? Estereótipos. Ele estudou em universidade particular, então ele não sabe nada. Isso é um estereótipo. Eu conheço muita gente que estudou em universidade pública e não sabe nem ler e escrever direito. Você tá mentindo. Não, entendeu? Não sabe ler e escrever direito. Não tem o domínio da língua portuguesa. Entenderam? Eu não vou entrar em discussão sobre isso aí. Conheço muita gente que veio de universidade
pública e é uma pessoa que é um ótimo profissional, uma pessoa, perdão, universidade particular, né? E é um ótimo profissional, um ótimo professor, entendeu? Então isso daí são estereótipos, nós devemos nos libertar, entendeu? Porque os estereótipos, eles impedem eles dificultam o bom relacionamento, criam conflitos. Isso aí não é legal, entendeu? Não é legal e não tem base, né, científica que justifique, entendeu? Então eu desejo um bom amanhecer para todos, tá? O meu vídeo ficou longo, oh meu Deus. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Se eu lembrar mais de algum estereótipo, eu faço um novo vídeo. Quem aí quiser, né, falar sobre alguns outros estereótipos, coloca aí, né, nos comentários, né, no YouTube, tá? Que eu vejo se a gente pode, né, conversar sobre isso, né, ainda mais. Um beijo para todos.